Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Amém? Então vamos ler aí esse primeiro versículo, que é o versículo tema do nosso mês, que diz assim, Romanos 1,17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém, irmãos? O justo viverá pela fé. Quem é justo? Você deve crer que você é justo, não porque você fez algo para isso, mas porque Cristo já te justificou. Esse justo viverá pela fé retrata alguém que foi justificado em Cristo e pela fé nele vivemos. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre alguns fundamentos da fé e também algo que o apóstolo agora já na oração até já fez, que é a confissão da fé. Nós entendemos o que é fé, mas algumas vezes nos embaraçamos com a confissão dela. Amém? E a confissão da fé, ela é a prática, é como se fosse um exercício da fé que você diz ter. Ela precisa ser revelada àqueles que estão ao seu redor. Amém? A fé também, ela glorifica a Deus. Ela honra a Deus. O ato da fé, quando confessamos a fé que temos em Cristo. Como nós vamos confessar a nossa fé? Agora há pouco nós fizemos um ato de confissão de fé. Quando nós oramos por cura, quando nós oramos e declaramos que aquilo que está escrito, que Deus disse que fará, Ele faz. Amém? Não são apenas expressões verbais ou palavras ao vento, mas precisamos entender que essas palavras que proferimos, elas acontecerão. Porque nós utilizamos a base que é Cristo Jesus, a sua palavra. E quando nós proferimos, qualquer que seja a palavra baseada na fé que temos em Cristo, acontecerá. Amém? Agora, essa convicção, ela precisa estar no meu coração, né? Porque a fé, ela é certeza e convicção. Se você fala que algo vai acontecer, mas você não tem certeza, só tem um pensamento positivo, né? Pensamento positivo não é fé. E precisamos entender, irmãos, também, que a fé que nós estamos falando não é qualquer fé, é a fé em Cristo Jesus. Amém? Porque você vai ouvir falar de muitas fés por aí, sim ou não? Mas você precisa entender onde está a fé que você diz ter, porque ela tem um fundamento. E o fundamento desta fé é o próprio Cristo. Amém? E você precisa ter convicção disso, porque senão você vai viver um evangelho frustrado. Tem muito crente, tem muita gente dentro da igreja frustrado porque acha que Deus não está ouvindo, porque Deus não lhe escuta ou não se importa. Mas o que realmente está acontecendo é que há corações distantes da fé em Cristo Jesus. Corações fragilizados e entristecidos, porque aquilo que eles desejam não acontece. E a fé não tem a ver com aquilo que você desejar acontecer. Amém, irmãos? Por que tem muita gente frustrada? Porque quer que Deus faça o que elas querem. Mas Deus não faz o que você quer. Isso não é fé. Deus faz o que Ele quer fazer. É dele o querer e o realizar. E Ele só faz conforme o seu propósito. Ele não faz para te mimar. Tem gente que canta por aí uma música, porque Deus me mima, não sei o quê. Para com isso, irmão, isso é uma mentira. Deus não mima ninguém. Amém? Ai, meu Deus. Deus não mima. Nem a gente deve mimar. Quem gosta de filho mimado? Eu não gosto. Deus também não mima, irmãos. Então parem com de ouvir esses evangelhos que não são o evangelho do reino. Deus não mima ninguém. Deus, Ele cumpre o seu propósito
nas nossas vidas. Nós somos instrumentos dele. E ele quer que realmente esta fé se manifeste. Porque quando eu e você caminhamos em fé, verdadeiramente há algo de Deus que vai transformar a atmosfera onde você e eu estivermos. Amém? Amém, irmãos? Foi um impacto assim, mas é isso, irmão. Nós precisamos cair na real. Amém? Nós precisamos viver o evangelho real. E o evangelho do reino de Deus é do reino de Deus. É para cumprir os propósitos de Deus. Não é para fazer a vontade daqueles que o seguem. É o contrário. Nós é que devemos fazer a vontade de Deus. E a fé tem muito a ver com eu e você desejarmos fazer a vontade de Deus. Porque se nós não desejamos fazer a vontade de Deus, vamos viver frustrados. Amém? Vamos viver frustrados. Não é? E o evangelho de Deus, você vai ver que muitos servos e servas de Deus que viveram pela fé, os justos que viveram pela fé, não tiveram uma vida fácil. Você talvez diga assim, eles não foram mimados por Deus. Não é? Não foram mesmo. Muitos deles não tinham o que comer. Muitos deles viveram em cavernas. Muitos deles não alcançaram uma promessa que desejavam tanto. Mas ainda assim, são como testemunhos e exemplos de fé para nós. Amém, irmãos? Olha só Moisés, né? A jornada de Moisés. E qual era o maior desejo de Moisés? Irmãos? Entrar na terra prometida. Ele entrou? Fala aí, irmão. Fala. Não. Mas será que ele desagradou tanto assim a Deus? Irmãos? Amém? Então, nós precisamos entender, né, que nem tudo aquilo que nós desejamos, por melhor que seja, Deus nos dará, ou nós receberemos. Mas isso não significa que Ele não está conosco. Também não significa que Ele não caminha conosco. Em outros momentos também não significa que você não tenha fé. Amém? Mas você precisa ter a convicção de onde está a sua fé, do qual é a sua esperança. E nós vamos ler aqui Hebreus, 11:1, que ele vai falar um pouco sobre o que é essa fé. Olha o que é a fé. Coloca lá em Hebreus 11:1 que diz: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então é importante nós compreendermos o que diz esse versículo. Ele alia que a fé, ela está vinculada à certeza e convicção. Certeza de coisas que esperamos e convicção de fatos, ou seja, de acontecimentos. Não é? Então nós esperamos, mas não vemos. Não é? Não vemos. Depois da queda do homem, passou-se quase 4.000 anos para que uma promessa que Deus fez lá no Éden acontecesse. Muitas pessoas esperaram, mas não viram. Mas aconteceu, sim ou não? Aconteceu. Da mesma forma agora, um grande acontecimento que esperamos é a vinda do Senhor. Muitos já foram e não viram. Não sei se eu verei, ou se você verá, talvez também passemos. Mas vai acontecer. Amém? Eu creio. Você crê? Você tem certeza? Isso é fé. Independente de você ver ou não, você tem certeza que vai acontecer. Amém? Então nós precisamos entender sobre o que é a fé. Portanto, quem crê não tem que forçar para crer. Quem crê, crê. Se você crê, vai acontecer. Vai acontecer quando você orou agora para acontecer algo. Mas precisamos entender também que há alguns combustíveis ou elementos necessários para que eu possa ver aquilo que eu estou esperando.
possa comprovar, não é? Então, na fé, você tem fé, mas tem outros elementos. Você precisa ter perseverança, você precisa se manter firme, não desistir, porque algumas vezes o fruto da fé, ele se manifesta rapidamente. Você orou agora e imediato acontece, não é? Mas há outros frutos da fé que demoram meses, anos, não é? Séculos, olha aí, milênios, como foi Jesus, sim ou não? E aí, durante esse processo, eu preciso desses elementos, eu preciso ser, suprido pelos elementos que só a palavra de Deus tem. Então, a fé, ela é simplesmente uma certeza e uma convicção, amém? Então, é importante nós entendermos isso. E quando nós não temos essa confiança, a fé ela tem muito a ver também com a obediência, porque quem tem fé obedece. Não é? Quem não tem fé desobedece. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O pecado deles não foi apenas de desobediência, foi primeiramente de incredulidade. O que é incredulidade? É a falta da fé. Não é? Há muitos, dentro às vezes da igreja, vivendo uma vida de incredulidade e não de fé. E aí a incredulidade nos leva à desobediência, a não cumprir, a não perseverar. Porque a fé, ela é o combustível para que você consiga permanecer firme em todo o processo e obedecer. Não é? Há muitas pessoas que variam em um momento, no primeiro dia elas acreditam, no segundo dia, no terceiro, no primeiro mês, no segundo mês, quando dá um ano já acha que não é mais verdade. E a palavra, ela diz assim, o Senhor sempre, Ele vai nos estimulando a fé. Ele diz, traga à memória aquilo que dá esperança. O que dá esperança? Olha aí o que a gente acabou de ler, né? O que dá esperança? A fé, a confiança nos dá esperança. Amém? Então, se Deus disse, eu vou continuar crendo, confiando. E se eu confio, eu vou saber como esperar. Eu vou saber esperar, não é? E Adão e Eva, eles desobedeceram por conta da incredulidade. Não levou a sério. Muitas vezes também nós gostamos de julgar, né? Tem gente que quer até encontrar Adão e dar uma pisa nele quando chegar no céu, né? Mas, irmãos, muitas vezes nós nos comportamos como ele, nós não levamos a sério o que Deus nos diz. E por qualquer outra história, nós nos esquecemos daquilo que Deus prometeu. Não é? Deus disse algo para eles e logo ele duvidou. Por que ele desobedeceu? Porque ele duvidou, porque ele achou que o diabo, a serpente, estava falando a verdade e Deus não. É isso, irmãos. Quantas vezes Deus te diz algo e você fica tentando outras formas para que o que você está esperando aconteça, ao invés de esperar? Sim ou não? Tem gente que dá uma ajudinha para Deus, mas Deus não precisa de ajuda, amém? Deus não precisa, Deus quer que nós ouçamos a sua voz e pela fé não duvidemos do que Ele disse que fará. Amém? É isso que Ele deseja. Ele não deseja que você dê uma forcinha para Ele, não deseja que você faça que nem Abrão, aliás, como Sara, né, que quis ajudar para a promessa se cumprir. Quantas vezes, irmãos, nós queremos ajudar algumas promessas que Deus disse para nós se cumprirem, dando uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de mãozinha, tá? Deus precisa que você
continue confiando, continue obedecendo, continue crendo, não duvidando do que ele disse, porque quando você duvida, você tende a desobedecer e sair daquilo que ele estava querendo fazer para você, né? Não sei se vocês já viram tem uma charge de uma pessoa que vai assim cavando, né? Aí ela já está pertinho de alcançar e ela faz outra coisa, procura outra coisa para fazer. Muitas vezes nós estamos assim também com relação à fé. Estamos quase lá e nos cansamos. O Senhor, ele nos recomenda na Bíblia que nós não devemos nos cansar, buscar nele a força. Ele diz, os jovens podem se cansar, mas aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E o que mais? Do versículo, né? Isaías 40, se eu não me engano. Não é? Então, nós precisamos confiar. Quando você confia, quando você está realmente alinhado, aquilo que você pensa com aquilo que você confessa sobre Deus, sobre a sua palavra, você se mantém firme. Amém, irmãos? Amém? Quando você duvida, quando você desobedece, quando você tenta ajudar a Deus, é como se você estivesse dizendo assim para Deus: olha, Deus, não é bem assim não que tu disse, acho que tu está enganado. Ou você está dizendo: Deus, tu está mentindo. Foi o que Adão e Eva fizeram, né? Acreditaram no diabo e morreram. Não aconteceu o que Deus tinha dito? Morreram espiritualmente e fisicamente. E aí, a gente já sabe, foi necessário que Jesus Cristo viesse morrer na cruz para que as consequências do pecado não fossem piores do que o que a gente já vive. Tudo isso que nós vivemos, irmãos, ontem eu estava até conversando com meu filho sobre, como eu estudo um pouco dessa área, muito do meio ambiente, não sei se vocês não estudem sobre isso. Mas algumas dessas situações que estão acontecendo de enchentes, de tantas calamidades, elas são questões espirituais, mas elas também são questões do próprio ser humano que não obedeceu. Como que não obedeceu? Nós recebemos o encargo de cuidar da criação e não de destruí-la. E hoje nós vivemos por conta de tantas coisas que desejamos, nós queremos muitas coisas, muitos bens, então isso, o consumismo desenfreado, ele tem nos prejudicado. E algo que 40 anos, 50 anos atrás se falava que iria acontecer e que ninguém acreditou, agora está acontecendo, né? Então as geleiras derretendo e tantas... oceanos com nível de água muito acima. Então tudo isso aí também nos faz lembrar o que o Senhor já disse na sua palavra, que a criação, ela geme. A criação está gemendo para que os filhos de Deus se manifestem. Onde estão os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que agem em fé, que vivem pela fé, que manifestam a presença de Deus, que podem dizer, como Jesus disse, que o mar se acalme. Amém? Amém, irmão? Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Ele acalmou o mar. Quantos mares aí você tem acalmado? Quantas turbulências, quantos caos você tem colocado em ordem? Isso daí depende da fé. Se eu não tiver fé, eu não vou conseguir. Por isso a fé é muito importante. A fé, meus irmãos, não é apenas para você viver bem ou ter coisas para o seu benefício próprio. Não é isso. Se você pensa em utilizar a fé apenas para isso, você está sendo, muito egoísta e muito também pensando de modo muito pequeno a respeito da fé. Porque Deus deseja que você faça muito mais. Usar a fé que você tem para mudar estações, para mudar e produzir
coisas que vão abençoar outras vidas. Amém? Inventar, criar, gerar vida, curar. É a agenda de Jesus. Libertar os cativos, curar os enfermos, não é? Tirar aqueles que estão aprisionados e anunciar o ano aceitável do Senhor. São coisas sobrenaturais, não são coisas naturais. Para coisas naturais, você não precisa tanto da fé. Qualquer pessoa pode fazer, sim ou não? Mas Deus te chamou para fazer coisas sobrenaturais, coisas que só quem está em Cristo, quem vive pela fé, é capaz de fazer. Amém? Se você creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele, você já saiu da morte, das trevas, para a vida, para a luz. Amém, irmãos? Então Deus tem algo mais para nós. Deus tem algo mais para você. Ele nos exorta a exercermos a fé através da oração, da confissão e de atitudes. Toda a nossa fé, toda a nossa vida, na verdade, se baseia na fé. Eu vou dar agora aqui apenas alguns versículos, nós vamos ler só para nós entendermos, porque quero focar muito na questão da confissão. Então, por meio da fé que nós somos salvos. Coloque aí Efésios 2:8. Nós somos salvos através da fé. O primeiro tipo de fé que nós vemos na Bíblia é a fé salvadora. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você pela primeira vez ouviu sobre o Evangelho, aí você sentiu aquele algo assim, alguns se estremeceram. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Eu já tinha nascido na igreja, mas eu me lembro que quando eu senti esse chamado assim, já estava na igreja, né? E parece que quem nasce na igreja já é crentinho, né? A gente já está na igreja e tal. Mas, né, houve um dia, e comigo sempre aconteceu as coisas muito diferentes das outras pessoas. Eu estava, acho, numa escola dominical e a professora começou a falar umas coisas e eu disse assim, meu Deus. Aí quando ela falou aquelas coisas, eu disse assim, eu estou perdida, faço tudo isso aí, vou para o inferno, mesmo sendo crente. Eu tinha, acho, 10 anos, eu disse, meu Deus do céu. Aí, naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Porque eu entendi ali que não adiantava eu estar na igreja, minha mãe ser cristã e tal, me levar tudo, desde quando eu era bebezinha, apresentada lá no 8º dia de nascimento, eu tenho que confessar, tenho que reconhecer que eu necessito de Cristo. E eu tinha 10 anos, quando numa escola dominical aconteceu isso, né? Aí eu na hora terminou a classe, eu disse para a professora, eu quero aceitar Jesus. Mas minha filha, você não já aceitou lá no... Não, acho que não. Porque eu acho que eu vou para o inferno hoje, se eu não aceitar Jesus, né? Eu era muito assim. E eu já tinha aceitado, acho que lá na reunião das crianças, mas naquele dia caiu a ficha de que, né, eu precisava me render a Deus, né? Me render. E aí, de lá para cá, fui seguindo, né? No ano seguinte, eu recebi o Espírito Santo, assim, também de uma forma muito extraordinária, na escola dominical também. E aí foi crescendo. Então, você sabe o momento exato que Deus fala com você e você sente o impacto, né, do Espírito Santo, da fé que te traz a salvação. Foi o que aconteceu. Aí você se rende, né? Então, essa é a fé, né, da salvação, que diz aí, ó, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Esse momento aí que a gente é impulsionado, não vem da gente, é dom de Deus. A gente só corresponde. Nesse momento eu me entreguei logo. Tem pessoas que não vão, né? Que endurece o coração. Então, a correspondência é nova. Você pode dizer sim ou não a esse convite para a graça de Deus, para experimentar a graça de Deus, e é pela fé. Eu não sei, né? Na hora lá que eu fiz, eu não sei, mas eu tinha certeza
que não era uma decisão de uma criança, mas era uma correspondência a um chamado de Deus. Amém? E também eu tenho certeza que aqui, se eu for perguntar quem aconteceu assim, né? Aí tem até aquela música, né? Foi num belo dia e tal, que Jesus tocou-me. Então, Jesus te toca realmente e faz com que você venha a Ele, né? Numa segunda, numa terça, numa quarta, né? Tem aquela música, mas o Senhor faz algo. E é esse dom aí, ó, que não vem de nós, é dom de Deus, é a fé salvadora, né? Romanos 5:1 também vai falar que nós somos também justificados pela fé. Romanos 5:1, não é? Coloquem, pessoal. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados, né, pela fé, vem esse dom de Deus que nos motiva a nos entregarmos a Ele, e Ele nos justifica agora para que nós deixemos de ser inimigos de Deus. E isso também é pela fé. Nós nos tornamos amigos de Deus. A justificação, ela, olha aí, rapaz, o Arthur fazendo a maior festa. Que maravilha. Então, nós temos o quê? Paz com Deus. A justificação, ela traz paz. Porque antes nós éramos inimigos, mas agora somos amigos. Você é amigo mesmo? Amém, amém, isso aí. Antes você estava morto, mas agora você está vivo em Cristo Jesus. Amém? Agora você é reconciliado, agora você tem paz com Deus. Romanos 1,17 que nós lemos, né? Nós vivemos pela fé. Coloca a 2 Coríntios 5:7, porque o Romanos nós já lemos. Nós também vamos andar pela fé. Então você vê aí que toda a nossa vida cristã, ela está envolvida pela fé. Olha o que diz 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Amém? Quando você, a gente já falou um pouco sobre isso, quando você quer apenas viver pelo que você vê, você tem uma mente duvidosa, que só crê quando vê, não é? Nós temos até um discípulo que foi repreendido por Jesus, porque ele só creu quando ele viu. Ele quis ver as marcas para saber se era mesmo Jesus que tinha passado por tudo aquilo, não é? E Jesus o repreende e diz assim: haverão pessoas, né, que serão benditas porque não verão, mas crerão. E quem são essas pessoas que o próprio Jesus já estava ali, ao repreender Tomé, já profetizou sobre a nossa existência, não é? A existência de pessoas que não veriam fisicamente, mas que creram. Eu e você cremos, amém? Você crê? Amém. Então, ó, nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Então você caminha vendo Cristo. Os teus olhos estão fixados nele, autor e consumador da nossa fé, e você continua avançando por ele. E as coisas vão acontecendo. Aquilo que você nem está vendo já está acontecendo. E aí você apenas recebe. Sim ou não? Tem coisas que vêm para nós que a gente nem estava imaginando. Mas quando você está na fé, andando na direção de Cristo, ele diz que buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, será mesmo, irmãos? Não é uma historinha. Não sei como é que você lê isso e fica assim: será que vai acontecer mesmo? Vai. Só não vai se você duvidar. Amém? Através da fé também nós vencemos o mundo. 1 João 5,4. Pela fé também nós somos curados. Tiago 5,15. Coloca aí, por favor. 1 João 5,4. Depois Tiago 5,15. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Amém? Você quer vencer o mundo? Está difícil?
Viver no mundo? Hein, irmãos? Está difícil? A fé é que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo, né? E é todo aquele que é nascido de Deus. Quem já nasceu de Deus? Se você nasceu de Deus, não tem por que temer o mundo. Você vai vencer o mundo. Amém? Porque Cristo já venceu. E não é bem assim, Cristo já venceu, você vai vencer também. Não, Cristo já venceu e você, por isso, é vencedor. Amém, irmãos? O teu esforço é crer. O teu esforço é obedecer. O teu esforço é permanecer firme, permanecer em Cristo, não duvidar, não ouvir as outras vozes, não ouvir as vozes da serpente. Tem muitas serpentes por aí, irmãos. Não ouve a voz da serpente. Não duvida no teu coração, nem na tua mente. Guarda o teu coração. E como é que eu guardo o meu coração? Na presença do Senhor. Amém? Não sei como é que está o teu encontro diário com o Senhor. Tu te encontras às vezes diariamente com uma amiga, né? Sai para dar uma voltinha para ver as coisas. Mas eu não sei como é que está o teu encontro diário com o Senhor. Dá uma voltinha com o Senhor, irmãos. Diariamente. Não fica marcando encontro só no fim de semana. Não. É diariamente. De manhã, de tarde, de noite. Ao levantar, ao deitar. Ao estar conversando com alguém, a tua mente tem que estar nele. Amém? E aí, é esse esforço que ele deseja de você. Que você esteja buscando a sua presença. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Põe e coloca o outro lá. Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. A fé não somente cura as enfermidades do corpo, mas também cura a alma. E restaura o espírito, limpando, perdoando de todo pecado. Amém? Olha o poder da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é qualquer fé, não é? Hebreus 11:6 também. Vamos ler esse texto. Crer no coração e confessar com a boca é o princípio básico desta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Sem fé não tem como agradar a Deus. Sem eu me voltar para Deus e não ter convicção de quem Ele é, do que Ele já fez, porque não é só olhar para Deus e reconhecer que Ele pode te dar alguma coisa, mas que Ele já te deu o que mais você precisava, mais importante de tudo, que foi uma nova vida. A possibilidade de não ser mais destruído, nem condenado, né? Ou ter a certeza de que quando você morrer aqui nesta terra, porque todos vamos morrer, sim ou não? Quem vai ficar vivo aí me diz, que eu quero comprar também. Onde tem essa receita aí? Hein? Quem tem certeza? Mas eu tenho uma certeza, não desta morte terrena, mas da morte eterna, que eu viverei eternamente com Cristo. Amém? Então, essa certeza, essa recompensa que Ele já nos deu, Ele já nos deixou, nós também precisamos ter essa convicção, né? E Ele diz, aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus igual a Ele, que este Deus verdadeiro proporcionou a vinda, a entrega do seu Filho, por amor a mim e a você, para que nós tivéssemos uma nova vida. E isso é o mais importante. E quando eu tenho esta convicção, e eu tenho que entender que isso, irmãos, é o mais precioso de tudo que eu possa receber nesta terra. Se eu não entender isso, a minha fé ainda não agrada a Deus. E aí, né,
muitas vezes, eu não estou compreendendo o que isso significa e não estou experimentando esse viver e andar pela fé. Né? Duvido que esse Deus que foi capaz de entregar o seu próprio filho e que profetizou lá quando Adão e Eva pecou, lá no jardim, ele já tinha um plano, já tinha um escape para tudo aquilo. Eu tenho que crer nisso. Porque se eu creio nisso aí, eu creio que Ele é capaz de fazer qualquer outra coisa. Amém? E eu preciso ter isso. A fé, ela é o quê? Crer no coração, ter convicção na mente e confessar com a boca. Amém? Eu creio. Você crê? E aí você precisa confessar. Eu creio que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser realizar. Não é o que eu e você queremos. É tudo o que Ele quiser, conforme a vontade dEle e o querer dEle. E aí, se você o agrada, Ele diz que Ele também, né, concede os desejos do coração daqueles que o agradam. Amém? E quem é que agrada? Aquele que tem fé. Aquele que tem o entendimento de quem Ele é e caminha nele. Não é aquele que faz muitas coisas para Ele, que canta, que louva, é aquele que tem fé. Viu, irmãos? Aquele que tem fé. E isto é o princípio, né? E aí a fé, ela entra em operação. Coloca lá Romanos 10, de 8 a 10. Né? A fé, ela entra em operação. E aí é notório que você nasceu de novo. Amém? Porque a fé habita naquele que nasceu de novo, naquele que tem Deus morando nele. Olha o que diz. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Continua. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos isso, porque Deus quer que você saia da superficialidade da fé. Amém? Deus não quer que você tenha fé apenas para conseguir um emprego. Deus não quer que você tenha fé para concluir um curso. Isso aí, irmãos, todo mundo é capaz de fazer. Sim ou não? Fazer um curso, fazer um mestrado, fazer tal coisa. Tem um monte de ser humano que não crê em Deus e tem essas coisas. Amém? Faz da melhor. Amém, irmãos? Deus não quer que tu use a fé que Ele está dizendo só para essas coisas. Não estou dizendo que não tem que usar, né? Mas estou dizendo que isso é pequeno perto daquilo que Deus deseja que você use a fé que Ele colocou em você. Que Ele te chama para fazer coisas grandiosas. Amém? Ele te chama a fazer coisas grandiosas. E às vezes nós estamos nos contentando com coisas pequenas. Perdendo tempo com coisas pequenas. Deus quer que você faça coisas grandes. Coisas grandiosas. Coisas que realmente, sabe, vão olhar para você e vão dizer: eita, que Deus está com essa mulher, com esse homem. Amém? Mas aí você tem que se posicionar como uma pessoa de fé, que crê, que não duvida, que confessa com a sua boca, que tem coragem de se posicionar. Amém? Então a nossa confissão, ela deve estar alinhada com o que cremos.
ou então não estaremos andando em fé. Essa confissão, ela deve ser diária. É diária, irmãos. Você confessar que você crê em Jesus. Você tem fé? Tenho. Em Cristo Jesus. Amém? Porque tem muita gente dizendo que tem fé, mas não diz o resto. Hein? E hoje você precisa se posicionar e dizer: eu tenho fé em Cristo Jesus. É a Ele que eu sirvo. Eu sirvo ao único Deus verdadeiro. Aquele que criou os céus, a terra. Aquele que disse e trouxe à existência todas as coisas. Eu que creio e você que não crê. Amém? Você precisa ser corajoso para confessar. Tem muita gente querendo ser como Daniel, mas Daniel confessou, por isso que ele foi para a cova dos leões, irmãos. Sabia? Tem muita gente querendo a fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas eles foram para a fornalha porque eles confessaram a quem eles serviam. Amém? Então, nós precisamos, ter essa convicção e não ter medo de poupar a nossa vida. Quando for necessário dizer de quem é a nossa fé. Amém? Coloca aí 2 Coríntios 4:13. A nossa fé, ela precisa estar diretamente alinhada com aquilo que eu falo. Não adianta dizer que eu tenho fé e falo e faço outras coisas. Ou então fico, na corda bamba assim, quero agradar os gregos e os troianos. Tem hora que não vai agradar nem grego nem troiano. Tu vai ter que decidir ou agradar a Deus ou aos homens. Amém? Nessa hora é difícil dizer o amém. Mas nós precisamos. E está chegando esse momento. A cada dia mais está chegando. E aí a nossa fé, ela precisa ter clareza. Clareza para o homem, clareza para o mundo, porque há pessoas que precisam da sua convicção e da sua clareza. Há muitas pessoas que verão em você essa fé e essa força e virão buscar em você a fé e a vida que eles precisam, porque você está agora na vida. Amém, irmãos? Há muitas pessoas oprimidas e que você pode dar liberdade a elas, libertá-las da opressão, dar a elas uma nova esperança, uma expectativa de vida. E você precisa usar a sua fé para isso. Você precisa crer. Como diz aí o Paulo, ele diz aqui, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. E o que você tem falado, não é? O que você tem falado? A fé, esse combustível de fé que o Senhor colocou sobre nós, é primeiramente para nós anunciarmos de onde vem a nossa fé e para onde nós iremos. Amém? E eu preciso ter essa convicção para falar sobre isso, para falar para outras pessoas. Nós estamos orando por essas pessoas agora, algo tão triste que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. E a minha maior dor assim no coração é de pensar assim, quantas pessoas morreram sem ouvir desta fé. Porque morrer, meus irmãos, todos vamos, sim ou não? O problema não é morrer, o problema é como eu estou morrendo. Com Deus ou sem Deus. Com a fé em Cristo Jesus ou sem a fé. Sem essa esperança. E aí também, assim como lá tem morrendo muitas pessoas por conta desta calamidade, também ao nosso lado, aqui e agora no presente, tem muita gente morta do nosso lado. E que nós às vezes não estamos indiferentes a elas. Amém? Estamos, é algo calamitoso, mas tem gente morrendo aqui, morto à nossa direita, morto à nossa esquerda, que não ainda
vive essa fé em Cristo, e pessoas que estão oprimidas e tão entristecidas, precisando de que eu e você possamos dar a elas o conforto e a paz com Deus que elas precisam. Então a nossa fé, ela está ligada ao que nós confessamos. E o que nós temos confessado? Daquilo que nós cremos. O que nós temos confessado? Da missão ou da obra que o Senhor quer fazer através de nós. Hebreus 3:1, vamos ler Hebreus 3:1. Que diz, que fala sobre Jesus como este sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe-se os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Amém? Então, nós precisamos ter os nossos olhos fixos, os nossos pensamentos fixos em Jesus, porque é a Ele que nós confessamos. Ele é o fundamento da nossa fé. É dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Eu e você existimos por conta dele. Quando deixarmos de existir, porque Ele quis assim também. E retornamos para Ele. Mas precisamos ter essa convicção. Que tudo o que fazemos aqui nesta terra, prioritariamente é para Ele. E o que temos feito para Ele? O que nós estamos fazendo com esta fé que Ele nos deu? Amém? Jesus, Ele é a palavra que esteve desde o início. Ele estava com Deus, se fez carne. Ele é a própria palavra que se materializou, que se encarnou. É a palavra que nós expressamos, porque nós cremos. E quando nós dizemos em nome de Jesus que algo seja feito, será feito, porque nós estamos... Não é a nossa palavra, mas é a palavra dele que nós estamos promulgando. Amém? E aí nós temos total garantia que aquilo que nós estamos dizendo acontecerá. Porque nós estamos alinhados com Ele. Nós estamos em alinhamento com o seu propósito, em alinhamento com a sua vontade, em alinhamento com aquilo que Ele deseja. Não é uma fé no vácuo, é uma fé operante, fundamentada em Cristo Jesus. Amém? E Ele nos deu este fundamento. Ele é o apóstolo. Ele é o enviado que nos entregou essa fé, que nos deu com a sua própria vida o significado dessa fé. Então, a nossa confissão, ela não é algo inventado. Ela se originou em Deus. Ele tornou as coisas que não existiam a existência. Ele fez aquilo que olho nenhum tinha visto nem ouvido. E Ele continua fazendo. Amém? Ele continua sendo Deus. Ele continua liberando palavras criativas, palavras que transformam. Ele continua falando através daqueles que creem nele, que têm fé e que se deixam usar por Ele. E que se tornam canais para o seu mover sobre a terra. Amém? Então, coloca aí o Hebreus 11:3 e depois Marcos 11:23. Porém, de tudo isso que nós estamos falando, é necessário que eu e você não tenhamos dúvidas de quem é o nosso Deus. Não tenhamos dúvidas do que Ele é capaz de fazer. Não olhemos para Ele tão distante, um Deus que está lá no alto, tão longe, porque Ele está aqui perto daqueles que o buscam. Amém? E aí essa convicção, ela vem do coração. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, tudo que existe, que nós vemos hoje, não existia. Não está em outro lugar. A NASA e os astronautas já foram em todos os outros planetas que existem aí pelas galáxias. Não tem nenhum parecido com a Terra. Sim ou não? Não é verdade, irmãos? Com esse atmosfera própria para a sobrevivência dos seres humanos, com esses relevos e tudo mais, não tem. Com a arborização, então, quem criou todas essas coisas foi o Senhor. E o que Ele fez não foi feito do que é visível, mas Ele trouxe à existência a perfeição para que a criação da perfeição para que eu e você vivêssemos. Então, a palavra de Deus, ela carrega em si mesmo o poder para ativar aquilo que diz. A palavra de Deus, ela é eficaz. Amém? Então, quando eu creio nesta palavra e libero esta palavra, eu posso usufruir da existência de novas coisas. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus em seus lábios, nos seus lábios, vai mover o monte que representa as dificuldades e as circunstâncias da vida. Amém? Vamos ler lá esse texto de Marcos, que é quando Jesus ele fala sobre que se eu tiver fé, eu poderei dizer a este monte, sai daqui e vai para ali, não é? Marcos 11, 23. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém, irmãos? Você vê aí que o problema para algo acontecer, para Deus cumprir algo, não depende de Deus, não é? Depende de quem? De mim. Depende de você. Depende de nós não duvidarmos. Amém? Nós já ouvimos tantos milagres, mas Deus não quer fazer alguns milagres. Ele quer que nós vivamos dias de milagres. Mas o que impede isso é a incredulidade. É a dúvida do nosso coração, não é? Você vê aqui nesse texto que o que ia impedir? Não duvidar no coração. Assim como Adão e Eva duvidaram e por isso desobedeceram. Não é? Muitas vezes também deixamos de experimentar os milagres de Deus porque duvidamos. Então, qual é o maior inimigo da fé e que Jesus já vai nos alertando, Deus vai nos alertando, é a dúvida, é a incredulidade. E Jesus, se você for estudar sobre a incredulidade, apenas nos evangelhos você vai ver várias chaves que Jesus vai liberando por conta da incredulidade. Até os sinais, em dado momento, um grupo lá de fariseus pediu a ele sinais, e ele já tinha dado tantos sinais, ele disse, eu não darei sinais a vocês, a não ser aquele que eu dei a Jonas. Então ele vai falando algo assim, né? Qual era o sinal? Era com relação à incredulidade. Então, que nesse mês que nós estamos estudando sobre isso, sobre a fé, que você desperte o seu coração para crer verdadeiramente de todo o coração. Amém? Jesus, ele usou esse monte para ilustrar o poder que existe quando nós cremos na palavra de Deus e a confessamos. Não é na sua palavra que as coisas acontecem, na minha e na sua palavra, mas no poder da palavra de Deus. No entanto, é preciso fé para que isso aconteça. É preciso que eu e você tenhamos fé, que não duvidemos no nosso coração.
que tenhamos convicção e certeza. Quando nós entendemos este princípio, nós reconhecemos que todo o trabalho é do Senhor. Ele já fez tudo que garante nossa vitória. Ele é o fundamento da nossa fé. A nossa base está nele. É o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. E eu quero que você agora comece a exercitar essa fé. Amém? Porque a fé, ela é algo prático. É algo prático, irmãos. É algo prático. Eu falei também que nós temos 3 tipos de fé na Bíblia. A fé da salvação, que é quando você sente. Nós temos o dom da fé, e é esse que nós vamos exercitar agora também. E a fé que você precisa para você se desenvolver na vida cristã. Amém? Coloca aí por último versículo, esse versículo do dom da fé, 1 Coríntios 12, 9. Que diz assim: há outro a fé pelo mesmo Espírito, há outro dom de curar pelo mesmo Espírito. Então o dom da fé, ele é dado pelo Espírito. O dom da salvação, ele é dado por Deus. O dom da fé, ele é dado pelo Espírito. E o Senhor, ele quer, se você tem sentido que talvez você tenha vivido somente com combustível da fé, da salvação, você ainda não experimentou o dom da fé, aquele que é capaz de compartilhar a fé com outros, dar ânimo a outros, de liberar milagres, de fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam. O Senhor agora, ele quer te convidar a receber esse dom. Amém? Você quer o dom da fé? Quem quer o dom da fé? Amém? É necessário para nós vivermos, caminhando, crescendo, nós precisamos receber o dom da fé. E eu quero te motivar também a não ficar esperando apenas que outros creiam por você. Mas te levanta agora, hoje, com fé, te apropria da fé que o Senhor já outorgou. Ele é o autor e consumador desta fé. Ele já entregou para aqueles que o buscam. E aí eu não posso duvidar. Aí já é com você e comigo. Caminhar nesse ato de fé. E não depender da fé de outros. Amém, irmãos? É muito importante que nós oremos uns pelos outros, intercedamos uns pelos outros. E você possa receber a oração de alguém pela fé e ser curado. Mas Deus também te chama a desenvolver o dom da fé. E uma igreja, e quando eu falo igreja, você pessoalmente que já foi chamado há algum tempo para andar com Cristo, você precisa agora caminhar no dom da fé. Porque Deus quer manifestar coisas sobrenaturais. A fé, ela vai remover de você todo medo, toda covardia. E para algumas batalhas que nós vivemos, estamos vivendo e iremos enfrentar, não podemos agir com covardia. Por isso precisamos que o Espírito do Senhor nos encha do dom da fé. Que venhamos a receber. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira,
Para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.